Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Você está na TV Estilo, canal 19 da Soul TV, para mais de 197 países. Feliz Páscoa! Deus ama você. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Cordeiro Pascual, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está vendo pertinho de mim aqui? Você está vendo perto de mim aqui a cruz vazia. Por que a cruz vazia, pastor Roberto Teixeira? A cruz vazia representa que Jesus morreu nessa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Buda morreu e os seus restos mortais estão lá no seu túmulo. Allan Kardec morreu e os seus restos mortais estão lá no seu túmulo. Jesus morreu, mas os seus restos mortais não foram encontrados, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. O que é a Páscoa? Como foi constituída a Páscoa, pastor Roberto Teixeira? A Bíblia diz em Êxodo capítulo 12, sobre a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, e Deus permitiu 10 pragas no Egito, que só atingiram os egípcios e não o povo de Deus. E a 10ª praga tinha que matar o cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Isso ia dar livramento de morte, porque todos os primogênitos que passassem o anjo da morte e não tivesse o sangue do cordeiro nas portas, iam morrer. E Moisés instituiu a Páscoa, Deus instituiu a Páscoa através de Moisés, e Moisés obedeceu à voz de Deus, fez a Páscoa, que era comer o cordeiro com a sua família, e o sangue passava nos umbrais, que é o lado de fora da porta da casa. Então eu quero que você nessa Páscoa seja abençoado, você tenha a melhor Páscoa da sua vida, dizendo que Deus vai escrever uma nova história na tua vida. E a Bíblia diz no livro de Êxodo que Deus deu livramento, o anjo da morte veio, matou os primogênitos dos egípcios da casa que não tinha o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro representa Jesus, que João já dizia depois: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa representa a morte, ressurreição de Jesus. No Novo Testamento nós já vemos Jesus, nós ministramos a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz: Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, que morreu por nós, que nos amou do jeito que nós somos, falhos, imperfeitos, mas Deus nos amou assim. Deus nos fez imagem de Deus. Deus tem um plano na tua vida. E nós falamos hoje aqui da Páscoa. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro Pascual, aquele que ia de vir, morreu como cordeiro, dando a vida dele por mim e por você. Ninguém jamais vai te amar como Jesus, o Cordeiro Pascual, te ama. Ninguém jamais vai te entender como Jesus te entende. Deus tem um plano na tua vida. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 3, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna de Cristo Jesus. Deus te ama, Ele tem um plano na tua vida, e eu quero te dizer, você é muito importante para Deus. Que as bênçãos é o que nós do programa Viva Brasil, TV Estilo, desejamos para você uma melhor Páscoa da tua vida com a sua família, um momento de restauração na vida espiritual, conjugal e financeira. Recuar, jamais. Parar, nunca. Avançar, sempre. O cartão de identidade do cristão é o amor. Feliz Páscoa!